Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. A paz do Senhor a você, meu irmão, a você, meu amigo, que gosta de ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez nos utilizamos do nosso canal do YouTube Edson Santos para comentarmos lições bíblicas da CPAD, que traz neste primeiro trimestre de 2021 o tema o verdadeiro pentecostalismo e também as lições que no dia de hoje, dia 10 de janeiro de 2021, é a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Estudamos na lição passada da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E hoje vamos estudar um pouco a atuação dele, do Espírito Santo, no plano de redenção. O nosso texto áureo diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Se encontra escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo 31. Primeiramente, vamos aprender ou recordar uma coisa que algumas pessoas não sabem, porque em toda lição tem o texto áureo. Texto áureo, em outras palavras, é um texto ouro, um texto principal, escolhido pelo comentarista da lição, que neste caso, neste trimestre, é o querido reverendo pastor Ezequias. Ele escolheu esse texto de Atos 9:31 como texto ouro da lição de hoje. A verdade prática, que também já explicando, é uma verdade a ser praticada, baseada à luz da Bíblia Sagrada. Uma verdade a ser praticada, então é a verdade prática da lição, que em todas nós temos. Diz o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Quem estudou a lição passada, lembra que na lição passada vimos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é também a primeira a manter contato com o pecador quando o convence, quando levantamos a mão, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele é quem nos convence do pecado e nos faz também lembrar, como estudamos na lição passada e também veremos algum trecho na lição de hoje. Pois bem, a leitura bíblica em classe está escrita no livro do Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 16, dos versículos 7 ao 13. Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada em casa e você acompanhar conosco. Diz o seguinte, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. E quando ele vier, convencerá ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Vamos para a nossa introdução para ganharmos tempo. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele. Ou seja, na lição passada aprendemos quem é o Espírito Santo, que é uma pessoa das três da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois bem, e nesta lição agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes, ou seja, daqueles que creem em Cristo Jesus. Se você diz que crê nele, se você diz que é cristão, primeira coisa que temos a saber é ser seguidor dele para ser cristão. Depois, utilizarmos o nosso manual, que é nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Pois bem, diz aqui na introdução ainda, Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Vemos aqui que o nosso comentarista, reverendo pastor Ezequias, fez questão de mencionar, já por 2 vezes em um pequeno trecho, a palavra crente. E eu já disse e vou repetir, crente é aquele que crê. Mas no que na verdade você crê? Você é do tipo que crê que passando por baixo da escada dá azar? Ou aquele que coloca um pé de coelho no bolso traseiro e dá sorte? Ou você crê naquele que tudo pode, aquele que subiu aos céus, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, glórias a ele, e também este que nos convence, o Espírito Santo, e nos faz lembrar das promessas. Pois bem, o Espírito Santo como promessa é o tópico número 1. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno. O que é isso? Deus Trino porque é trio, ou seja, trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De modo, o Deus Trino e Uno. Uno significa de único, que é um só Deus. Como disse também na lição passada, são 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. E provamos que o Espírito Santo é pessoa porque tem sentimento, tem ciúme, dá ordens, proíbe de ir como proibiu a Paulo e etc. Pois bem, voltando à lição de hoje. Planejado antes da fundação do mundo, a nossa salvação, essa promessa. Cada pessoa da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, exercem função específica no plano da salvação. E o Espírito é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Podemos lembrar, ou nos faz lembrar agora, do percussor de Jesus Cristo, ou seja, aquele que antecedeu Jesus Cristo, João Batista, que dizia: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com fogo e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Podemos ver isso também lá em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 2, eu até separei aqui na Bíblia online, para que nós pudéssemos ler, onde diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. O qual prometeu antes pelos seus profetas, assim como está escrito nas santas Escrituras. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 2. Pois bem, isto significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica, ou seja, relacionado ao Messias, é acompanhada da promessa do Espírito Santo, que também está escrito em Isaías, no capítulo 32 e 15, que diz o seguinte:
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Se você não sabe, o livro de Isaías foi escrito há quase 800 anos antes de Cristo. Inclusive, o livro de Isaías é um compêndio bíblico que prevalece, que se encontra na mente de muitas pessoas estudiosas da Bíblia como uma Bíblia dentro da Bíblia. O próprio Jesus, ao passar por esta terra, por diversas vezes, utilizou o livro de Isaías para ler. Voltando à lição. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. E aqui eu abro um parêntese, porque muitas pessoas estudam sobre Pentecostes, o dia de Pentecostes, pessoas que são irmãos, como os assembleianos, como nós assembleianos, que nos consideramos pentecostais. E as pessoas, meus amados, às vezes confundem uma determinada coisa, que é por que pentecostais? Porque a descida do Espírito Santo se deu quando os apóstolos, quando aquela multidão estava reunida orando, e que o Espírito Santo se espalhou como labareda de fogo, e falavam em línguas estranhas, e era dia de Pentecostes, porque eu acho que você sabe. Se não sabe, nós vamos refrescar a memória juntos, que são as 3 maiores festas do povo de Israel, que seja, a saber, a Páscoa, a festa das colheitas, que passou a ser chamada a festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Pois bem, naquele dia em que se encontravam reunidos, aguardando a promessa que Jesus havia dito, o Espírito Santo foi justamente em um dia de Pentecostes. E era um dia em que Jerusalém estava lotada de visitantes de várias cidades e de vários locais do mundo, inclusive com vários idiomas e dialetos diferentes. E o Espírito Santo se manifestou naqueles homens, e eles passaram a falar em novas línguas. E aquelas pessoas que visitavam naquele dia de Pentecostes a cidade ficaram admiradas, porque cada um escutava falar sobre Jesus no seu próprio idioma. Já pensou que coisa linda? Imagine uma festa na sua cidade aqui no Brasil, e de repente está reunido 100, 200 irmãos, e neste meio da cidade, é um dia de festa na sua cidade, e tem pessoas da Grécia, tem pessoas do Canadá, tem pessoas do Japão, e de vários países de línguas, idiomas e dialetos diferentes. E de repente o Espírito Santo desce sobre esses irmãos que estão nesta igreja, nesta cidade que estamos fazendo o exemplo, dando como exemplo, e cada um começa a falar. Um fala na linguagem do japonês, outro do canadense, outro do americano, inglês, do francês, do alemão, enfim, de vários idiomas. E sem que nenhum de nós soubéssemos aquele idioma. Isso é coisa de Deus. Então, por isso que ficou chamado o dia do Pentecostes, porque a descida do Espírito Santo, enquanto os discípulos aguardavam, se deu justamente no dia de Pentecostes. Ficou claro? Acredito que sim. Este é o nosso bate-papo. Como eu sempre digo, sou apenas um membro da Assembleia de Deus, um congregado, que estou sempre participando aqui no YouTube, lendo a lição, e para que nós possamos aprender um pouquinho mais, eu com você e quem sabe você comigo, juntos recordarmos e aprendermos a palavra de Deus. Vamos mais adiante. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Ele próprio disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Está no versículo 7. Isso porque o cumprimento desta promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, ou seja,
a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar. Olha só que coisa que me chamou a atenção, meus amados. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Quantas vezes não estamos preparados? E quem nos prepara e quem nos lembra é o Espírito Santo de Deus. A partir daquele dia de Pentecostes, a partir daquele dia da descida do Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres que ali que estavam reunidos, a coisa mudou. Eles começaram a entender melhor porque o Consolador estava com eles. E continua dizendo, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo, está no versículo 12. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Abro mais um parêntese e digo, você está preparado para ouvir Deus falar? Porque quantas vezes nós vamos à igreja, ao sermão, ouvir o sacerdote, ouvir o pastor, ouvir a palavra de Deus, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e onde Ele quer. Porque uma certa feita os discípulos disseram, mestre, tem alguém curando em teu nome, e ele não é dos nossos. E Jesus disse, aquele que não é contra mim é por mim. Então, meus amigos, quantas vezes estamos no culto, estamos em uma mensagem e queremos ouvir aquilo que nos agrada. Estamos diante de uma época em que a coisa que mais agrada é prosperidade e ser curado. Mas eu quero lembrar que você que está sendo próspero é permissão de Deus, é pecado ser rico, nunca foi e nem será. Ter dinheiro é pecado, nunca foi e nem será. O pecado está tirar a primazia de Deus pelo dinheiro. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A cura existe no passado, no presente e enquanto essa geração estiver, porque o Deus é o mesmo que ressuscitou Lázaro, é o Deus que curou aquele cego de Jericó e é o Deus que usa os seus servos, os seus filhos, os seus ungidos e qualquer um de nós para em nome dele, não é em meu nome, é em nome dele, curar, orar por alguém e essa pessoa ser curada. Mas o mérito não é meu, não é de quem orar. O mérito e toda a honra e glória é para a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E muitas vezes, como diz aqui o assunto que acabamos de ler, não estamos preparados para ouvir o que precisamos ouvir. Muitas vezes nós nos agradamos de uma mensagem que nos traz só palavras de conforto, prosperidade, cura, bênção na tua vida. Mas hoje já não se prega tanto, ou talvez não receba muito o convite, aquele pregador que pensa em pregar com relação à porta estreita. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito como eu pensava e muitos pensavam. Ou nós abdicamos, ou nós renunciamos, como diz a palavra de Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É claro que as coisas materiais, elas são maravilhosas à nossa carne. Eu dizia há um tempo atrás que tudo que é proibido é mais gostoso. E para a carne humana, para a matéria humana, é a pura realidade. Agora, para encontrar o caminho, que é Jesus Cristo, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele, Jesus Cristo, quem disse. Então não existe atalho, não tem ninguém que passe à frente, porque Ele disse, Jesus Cristo, aquele que quiser vir após mim, ou seja, Ele na frente e mais ninguém. Aquele que quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para ter este conselho, receber esta palavra, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida para lhe convencer. Nós sabemos que quantas vezes fazemos alguma coisa de errado, até porque as pessoas erroneamente, pensam que igreja, principalmente nós evangélicos, a igreja só tem gente certa, gente super santo e santarrão. Você está redondamente enganado. O meu veículo deu problema alguns dias atrás e eu tive que levá-lo para a oficina, porque é o lugar de veículo, de um carro, de uma moto, de uma bicicleta. O hospital, neste momento, eu não preciso ir lá, só se for para visitar meus amigos que trabalham ou alguém que estiver enfermo. Mas se eu me sentir mal, é o primeiro lugar que eu procuro, é um hospital. Então, igreja é oficina de consertar crente, é lugar de gente torto, é lugar de gente errada, mas que está buscando a perfeição a cada dia. Porque se você só servir a Deus, quando você se achar totalmente certo, você não vai a lugar nenhum. E se você só servir a Deus quando for numa igreja que você não veja ninguém cometendo erro, você também não vai servir em igreja nenhuma nessa terra, ou melhor, em nenhum meio social. Mas Jesus disse, deixa crescer junto o joio e o trigo, porque naquele dia haverá a separação. Mas nós temos defeito. No pastor você pode encontrar defeito, no presbítero, do diácono, nos obreiros, das obreiras, no conjunto. Em mim nem se fala, você vai encontrar centenas, mas tem um que você não vai encontrar defeito. Chama-se Jesus Cristo, aquele que derramou sua última gota de sangue. E agora nós temos, ele foi... prometeu um dia voltar, mas enviou o Consolador, este Espírito Santo que fala ao meio do seu ouvido. Quando você faz alguma coisa que não é do agrado de Deus, ele fala. Você pode querer abafar, o pastor pode não ter visto, o presbítero pode não ter visto, a sua esposa não viu, o seu esposo também não, o patrão também não viu que eu peguei aquela caneta, é só uma caneta, apenas R$1, eu trouxe para casa, não tem problema nenhum, mas tem um que viu. E com certeza ninguém foge dele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 39 e 32, 39, diz o seguinte: eu sou e nenhum Deus mais é comigo. Eu mato, eu firo, eu saro e eu faço viver. E não há ninguém que escape da minha mão. Então pense nisso. Voltando à nossa lição, o Espírito Santo consola e ensina. É ele o nosso consolador. Quantas vezes você já viu pessoas com tanto dinheiro, com tanta coisa e não tem paz, não tem felicidade? E você às vezes encontra uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo, que é crente em Jesus Cristo, está doente, até muitas vezes com uma doença incurável, e você pode perguntar, e não é tão dedicado? E por que Deus não livra ele daquela doença? Eu lhe pergunto, por que Deus não livrou Daniel da boca da cova dos leões? Deus não livra muitas vezes do perigo, mas nos livra no perigo. Os leões tiveram que jejuar a noite inteira olhando para Daniel. Deus podia ter livrado aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Ele não livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. O 4º homem, glória a Deus, estava lá. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram de lá sem nenhum fio de cabelo queimado. Meus amados, isso é Deus. É o Deus em que você crê, é o Deus em que eu creio, porque quantas vezes, quando diz o homem resolve, nós ficamos numa convicção. Quando diz o doutor fulano resolve, oh que maravilha, é o mais famoso do mundo. Mas quando diz não tem mais jeito, o advogado não resolve, o delegado também não, o juiz também não, o doutor também não, vá para casa. Agora só Deus. É nessa hora que quantas vezes a maioria diz, agora estou perdido. Onde deveria ser o contrário. Agora eu estou na mão certa.
na mão de Deus, porque Ele faz na hora que Ele quer, na hora que Ele apraz. Não é a hora que você quer, de forma alguma, jamais. Jamais é na hora que você quer. Jamais é na hora que eu quero. É na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E quando nós saímos do deserto, saímos mais confortados. Imagine Daniel, se orava 3 vezes por dia, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele passou a orar 6, porque ele tinha experiência própria. Leões de volta dele, tranquilozinho, jejuando a noite toda. Mas quando Daniel foi retirado, que foi jogado pelo próprio rei, a ordem dada de Nabucodonosor, que jogasse aqueles que indicaram Daniel, não chegava embaixo, os leões estraçalharam. Então, os leões, se soubesse, fossem racionais e agradecer a Deus. O jejum maravilhoso de uma noite que veio com a família toda. Pois é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na contramão daquilo que eu e você pensa. Ele usa pessoas que você... Mas eu não acredito. Aquele camarada, assim como era Paulo, perseguidor, matador do povo de Deus, e passou a ser um crente em Cristo Jesus e sofrer. E Jesus, através da palavra de Deus, nos diz que Deus, a primeira coisa que disse a Ananias, diz, vai lá e diz a Saulo o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. E muitas vezes nós queremos só prosperidade e cura. Mas eu quero encerrar esse comentário, já me alonguei bastante, dizendo o seguinte: você que é próspero, graças a Deus, como já disse, não tem pecado nenhum nisso. Mas você vai morrer um dia. Você que foi curado do câncer, do Covid, da AIDS, ô bênção de Deus, glória a Deus que Deus fez essa bênção na tua vida. Você que estava de cadeira de roda, alguém orou o nome de Jesus, te levantou dessa cadeira de roda, mas saiba que você vai morrer um dia. Agora a sua alma, esta permanece para sempre. É este Espírito Santo que está falando neste momento no meu e no teu coração. Levanta tu que dorme enquanto há tempo. Porque vai chegar um dia que a porta vai se fechar. Vai chegar um dia que este Consolador, Espírito Santo, não estará mais na terra para convencer e me lembrar a mim e a você. Existe uma pesquisa de que existe mais pessoas afastadas do Evangelho do que pessoas evangélicas. Imagine quantas pessoas que já estiveram louvando a Deus. Quantas pessoas que o Espírito Santo de Deus ajudou e hoje estão distanciadas. Eu sei o que é isso porque durante a minha trajetória eu já tropecei no caminho por diversas vezes. Mas peço e rogo a Deus que eu permaneça hoje até o fim da minha vida. Se Ele vier, porque hoje já não se prega sobre o arrebatamento, mas o arrebatamento da igreja é verdade, está na Bíblia Sagrada, na minha e na sua Bíblia, o arrebatamento. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados. Isso pode acontecer agora, neste exato momento. Mas as pessoas preferem ouvir aquilo que agrada o seu ego, o seu coração. Mas a verdade precisa ser dita. A porta é estreita, só tem 2 caminhos, o céu e o inferno. Não tem outro, é a Bíblia que diz, não sou eu. Não sou eu, esse homem falho, cheio de defeitos, de pecados e erros. Mas é a palavra de Deus que está dizendo a você. Não adianta rodeio. Não adianta choro nem vela depois que você partir desta para a eternidade. Então busque a Deus enquanto se pode achar. Porque um dia, até este livro vai deixar de existir. Suas páginas vão estar em branco. Quem está dizendo isso é Edson Santos? Não, é a palavra de Deus. Vamos estudá-la. E eu quero complementar apenas com os tópicos para ganharmos tempo. O Espírito Santo, ele consola, ele ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo. Quantas vezes estamos esquecidos. E aqui eu aproveito para ressaltar um detalhe.
Ninguém vai se lembrar de algo, diz o comentarista, que não ouviu. Ninguém vai se lembrar de algo que não ouviu, não leu ou aprendeu antes. É a verdade. Se você pensa, um computador, ele tem tantas coisas armazenadas na CPU, mas quem colocou? O homem. Você precisa buscar a Deus. Você precisa experimentar o sabor. Eu contar alguma coisa na minha vida, algum milagre é muito bom. Mas coisa boa é você mesmo ter a experiência própria. Como teve Daniel. Como teve aqueles 3 jovens. Como teve o povo no deserto. De dia uma nuvem para poder suportar o calor, o sol causticante. À noite a mesma nuvem, só que de fogo para aquecer. E também, se quiser prosseguir a caminhada, está iluminada. É esse Deus em quem nós confiamos. Mas é preciso você armazenar dentro de você. A palavra diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O que é persuadir? Persuadir é um verbo transitivo direto que significa convencer da necessidade, também significa induzir. No tópico final, que vem a conclusão, diz o seguinte: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Escutou? O Espírito Santo atua na igreja. E quem é a igreja? A igreja somos cada um de nós. A igreja não é aquelas 4 paredes que tem um nome de denominação na porta, porque denominação não salva ninguém. O único que salva chama-se Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por você. Eu espero que este breve comentário sobre a atuação do Espírito Santo tenha levado você também a refletir. Procure uma igreja mais próximo de sua casa, que tenha como base a Bíblia Sagrada, e você passe a dedicar-se mais ao Senhor. Eu preciso perdoar mais, eu preciso amar mais, eu preciso buscar mais a Deus, mas isto requer que nós façamos um esforço, requer que nós renunciamos àquilo até que gostamos. Não tenha dúvidas, tem coisas eu não deixei de gostar. Eu apenas renunciei, porque melhor do que isto que eu acho que é bom, ou você, é ter Jesus Cristo no coração. E saber que a qualquer momento, quando a trombeta soar, ou se Ele chamar a sua eternidade, eu possa descansar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se você é cristão e não crê na Bíblia, se você reza o terço, se você dobra seu joelho, se você veste o seu paletó, põe sua gravata, tem a Bíblia debaixo do braço, mas não crê nela, então não adianta, você não estar fazendo nada. Então vamos tentar dar o nosso melhor para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus vos abençoe. Até o próximo estudo, a próxima lição, que é o batismo no Espírito Santo. Como sempre, eu teço o meu comentário simples aqui no YouTube, em nosso canal Edson Santos, depois que passa o domingo do ensino, para que não possa vir confrontar com nenhum professor ou professora. Que Deus abençoe e possa abençoar também toda a sua família com saúde e paz. Até uma outra oportunidade neste mesmo canal e falando da palavra de Deus. A paz do Senhor, um abraço a todos meus queridos irmãos e amigos que nos dão a honra de nos assistir, e também, se puder, se inscreva em nosso canal. Será uma honra
ter você juntamente conosco. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.